Investir em um sistema único de tratamento de água e esgoto reflete na qualidade de vida das pessoas. Setores como educação, saúde e turismo são diretamente afetados. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre as vantagens econômicas do saneamento. Fica com a gente! Hoje o programa recebe o embaixador do Instituto Trata Brasil, Raul Pinho, e a coordenadora da Câmara Técnica de Água do Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, CEBEDES, Marina Santa Rosa. No Brasil, o saneamento ainda não é uma prioridade e essa condição gera reflexos na taxa de mortalidade, nos custos de internação em hospitais e na produtividade dos trabalhadores. Em 2003, mais de 2.000 pessoas morreram por infecções gastrointestinais no Brasil. Isso acarretou despesas públicas de 121 milhões no ano. Já no mercado de trabalho, o número de trabalhadores afastados por causa de diarreia e vômito gerou um gasto de mais de 1 bilhão de horas pagas, mas não trabalhadas efetivamente. Vamos ouvir o presidente do Conselho Empresarial de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Associação Comercial do Rio de Janeiro. A sociedade, ela tem um papel importante porque os governos, eles são movidos à pesquisa de opinião. E eu fico triste quando eu vejo, recentemente, pesquisas de opinião em que a população responde que a prioridade para saneamento está em 7º, 8º lugar. Isso mostra que a sociedade não tem consciência de que saneamento é uma ação extremamente importante para a saúde das pessoas, para a redução dos gastos hospitalares e assim por diante. A própria Organização Mundial da Saúde há muitos anos que fala sobre isso. Cada dólar gasto em saneamento significa 5 dólares de economia em internações em leitos hospitalares. Então, quer dizer, saneamento é um bom investimento. A proposta era fazer algo diferente, porque você já vem tentando, esse ano completa a maior idade, 21 anos, vem tentando despoluir a Baía da Guanabara. E que, na verdade, nada foi feito. Gastou-se em torno de 10 bilhões, e hoje está aí a Baía da Guanabara da forma que está. Na minha opinião, já conversei com alguns técnicos e a UTR será a solução em 12 meses para que possamos ter uma solução para as Olimpíadas do ano que vem, que os olhos do mundo vão estar voltados para o Rio de Janeiro. O saneamento não é que não seja uma prioridade da população. A população realmente desconhece o que é saneamento. No Trata Brasil, a gente já fez algumas pesquisas, inclusive com o próprio IBOP, há uns anos atrás, que mostrou a total ignorância da população em relação ao que é saneamento. O que não é prioridade é política. Quer dizer, aquela máxima de que obra enterrada e tal, infelizmente ainda prevalece. E ainda mais hoje, que nós estamos vivendo um momento de crise hídrica associada à crise econômica, em termos de investimento, está aí o PAC paralisado e tal, a gente corre o risco de novo, as obras de saneamento serem postergadas pelo poder público. Temos aí a Olimpíada, já tivemos Copa, a Olimpíada coloca, dá luz a esse problema, no momento que a gente está aí começando os eventos testes e tal, de competições. Então nós temos uma pressão de mídia e da própria população, pelo menos para se avançar nessa questão da despoluição. Essa é uma janela de oportunidade? O CEBEDES vê dessa forma? Sem dúvida. A gente enxerga que, botando foco nessas questões, na Baía de Guanabara, com a crise hídrica, mostrando a poluição dos nossos rios, a gente tem a oportunidade de falar de saneamento e engajar a população, engajar o poder público, engajar as empresas nessa temática. O estudo foi justamente, que a gente fez, do benefício econômico do saneamento, foi justamente com o objetivo de mobilizar a população para ver que existem benefícios, que não é só uma obra que vai ficar enterrada, é uma obra que traz benefícios reais para a economia,
para as empresas, para o governo, para todo mundo. O saneamento tem que ser feito e tem que ser feito agora, né? E a nossa colocação no ranking é muito ruim do país, né? Os investimentos nos últimos 10 anos foram muito lentos, se comparar com outros países da América Latina. A que se deve isso? Não, deve ser essa falta de prioridade política realmente no saneamento. Dinheiro falta? Eu não vou dizer que ele sobre. Nós temos dinheiro, e tanto que o PAC ele destinou 40 bilhões, né, de reais, o PAC 1, depois veio o PAC 2, e essas obras elas estão paradas, quer dizer, elas não têm a resposta. Mas por que não tem resposta? Porque quem dá o dinheiro, que é o governo federal, você tem uma cadeia e até o dinheiro chegar lá na ponta, é um caminho, vários elos, né? A questão ambiental, licitações, tem várias leis aí que travam isso. Associado à questão da agenda política, porque infelizmente nossos governos, eles agem olhando o mandato. No saneamento a gente precisa de 30 anos de investimentos em sequência. E é difícil você ter governos que pensem em 30 anos. Quer dizer, os planos de saneamento nem existiam, eles passaram a ser exigidos a partir da lei de 2007. Inicialmente, você tem uma ideia, era 2010, o prazo máximo para a apresentação dos planos. Ninguém fez nada. Aí passou para 2014. Nós ainda temos aí cerca de 1/3 só dos municípios que cumpriram com essa obrigação. Como é que a gente pode fazer investimento de longo prazo sem ter planejamento? Muitas vezes, né, acaba fazendo investimento, mas não de forma sistêmica. Se investe na planta, né, de tratamento de água, mas esquece de todo o resto, ou de tratamento de esgoto, né, de você fazer o encanamento, de você fazer todo o sistema, né, porque o saneamento ele precisa de um sistema muito maior do que o que está ali da planta de tratamento em si. Então, muitos municípios acessaram o recurso, fizeram a obra e agora não conseguem continuar com a parte técnica ou tiveram problemas na ligação do esgoto e da água que chega. Então, é um problema muito complexo e que, mesmo tendo dinheiro, muitas vezes não consegue se acessar. Né? Como eu estava falando. A gente tem defendido muito a questão das autoridades de baía ou de bacias. Quer dizer, nós temos o saneamento, a própria legislação fala que o planejamento tem que ser por bacia. Isso é lógico, porque não adianta você ter uma cidade fazendo uma ação de tratamento de esgoto e uma de água e uma acima dela jogando esgoto, quer dizer, poluindo. Então, tem que tratar no conjunto da bacia. Né? E a gente tem defendido a questão das autoridades de bacia exatamente para ter essa questão da responsabilização. E qual é a barreira para que isso aconteça? Eu vou pedir só um minutinho, a gente volta no próximo bloco com essa resposta. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco recebe Raul Pinho e Marina Santa Rosa. No bloco anterior, nós falávamos das autoridades de bacia, que seria uma solução. Qual é o entrave para que isso aconteça no Rio de Janeiro? Eu diria que não há entrave, quer dizer, é a necessidade de ter vontade. Precisa de uma decisão de botar em prática. Quer dizer, o secretário atual, André Correia, está conduzindo alguns assuntos, alguns projetos, até com a colaboração financeira do BID, no sentido de avançar numa cooperação que tem com a Baía de Chesapeake, em Maryland, de se avançar para o desenho de um modelo de autoridade para a Baía de Guanabara. Porque a gente fala de uma governança que não é só do poder público, mas também de outras instituições. Envolve, né, todos também os stakeholders. Né? Era legal explicar um pouco o que é o conceito de autoridade. Essa é a dificuldade, né, dos recursos hídricos, porque a gestão é compartilhada e distribuída, ou seja, ela é diferente da gestão que a gente está acostumado no Brasil, que é, né, estados, municípios. A gestão de bacia, ela envolve diferentes atores, esses atores participam do comitê e a agência é a entidade delegatária que vai executar as atividades que o comitê decide. Só que há um esvaziamento de poder desse comitê, né? Porque ele efetivamente não se insere nas instituições do Brasil como a gente está acostumado, ele tem uma outra dinâmica. Então é um desafio, né? A política das águas foi de 97, a gente ainda está em fase de implementação e consolidação dessa política e por conta disso a gente ainda não tem esses comitês efetivamente funcionando e executando o que eles deveriam executar como foi pensada a política. Então é um desafio no Brasil inteiro, não é só no Rio, né? Que a gente tem de fazer com que esses comitês efetivamente
Cumpram seu papel. Cumpram seu papel de aprimorar a gestão dos recursos hídricos, né? De fazer isso bem feito. Então. Mas o comitê é uma coisa, a autoridade... Não, o comitê pode atuar através da agência do comitê como uma autoridade. Exatamente. Agora é preciso que haja uma transferência de poder. Exatamente. E essa é a grande dificuldade dos governantes, transferir poder. Um outro problema também que tem, quando foi feito o Planasa, na década de 70, na época os prefeitos, os municípios foram obrigados a delegar, a dar concessão dos seus serviços de água e esgoto para as empresas estaduais. Isso tirou dos prefeitos, desde então, a responsabilidade pelos serviços. Eles não se sentem responsáveis pelo serviço de água e esgoto. Você vai numa prefeitura qualquer, não, o problema de esgoto aqui é com a SEDAI. Então, não é assim. Quer dizer, o próprio Supremo decidiu, na questão da região metropolitana, de que tem que haver um compartilhamento das decisões entre Estado e município. Então, você tem que juntar Estado e município e todos os entes, e todos os stakeholders, os participantes, né, a sociedade civil, o setor empresarial, as indústrias, tem que participar disso, porque para dar legitimidade e credibilidade ao processo. E é o que está sendo defendido aqui para o Rio de Janeiro. Está se tentando aí se avançar nessa agenda. Eu não sei. A grande preocupação que a gente tem é de que, como eu falei, essas coisas têm que ter continuidade. Não estou falando de agenda de 20 anos. Então não adianta o secretário hoje querer, daqui a 2 anos ele sai e vem outro que não quer nada disso, muda. Então, por isso a necessidade de já ter essa authority, digamos assim, instituída e já empoderada desse processo, que é para você tirar um pouquinho a questão da vertente puramente política. Um dos desafios que a gente tem nesse contexto todo é a universalização do saneamento. Estima-se que essa universalização criaria 500 mil postos de trabalho no Brasil. Só no estado do Rio seriam quase 13 mil oportunidades de emprego. O presidente da SEDAI, Jorge Briar, falou a respeito dos investimentos e as dificuldades nesse setor. Vamos ver. Nós estamos com um programa de obras grande para poder ser implantado. O maior programa de obras, talvez seja o maior programa de obras do Brasil em termos de abastecimento de água, que é o da Baixada Fluminense, né, que são 3,4 bilhões de empréstimo da Caixa Econômica Federal mais contrapartida da SEDAI, empréstimo tomado pela própria SEDAI, para poder levar o abastecimento a todos os municípios da Baixada Fluminense, que hoje já é abastecido por um sistema operacional já instalado, mas que vai fazer com que esse sistema cresça, né, substancialmente, levando o abastecimento de água aos diversos recantos da Baixada Fluminense e normalizando ele para ter uma operação de 24 horas. Em termos de saneamento, nós temos obras significativas sendo implementadas. A maior delas, que eu acho, é a ampliação da estação de tratamento de Alegria. Essas obras já estão sendo licitadas. Não, eu acho o seguinte, o Brasil como um todo, ele tem um déficit muito grande na área de saneamento. Claro que a crise econômica afeta o país, né? Os valores do PAC, nós estamos trabalhando com o que já estava contratado, né? Novas contratações nós apresentamos, mas são casos de excepcionalidade. Tanto assim que da Baixada Fluminense é um empréstimo. São muitas obras e o desafio é imenso, né? Não, sem dúvida. O Estado está fazendo não sei quantas estações de tratamento com dinheiro do PAC, com dinheiro do BID. Agora, o PAC está travado. Então, qual é a continuidade desses investimentos? Qual é a meta em termos de conclusão? Outra confusão que se faz, e que a gente bate sempre nessa tecla, saneamento é prestação de serviço, não é obra. Agora, as parcerias público-privadas, nesse sentido, elas tomam uma importância e podem ser uma solução para que a gente possa dar conta desse desafio que é fazer todos esses... São obras também, né? Quer dizer, tem que começar pela obra e depois prestar esse serviço. Mas associado a serviço, quer dizer, a PPP, ela necessariamente tem um componente de serviço. Então, qualquer contrato de PPP, quem ganhar tem que fazer a obra e só começa a receber depois da obra concluída e operando. Na cidade do Rio, a gente já tem um exemplo na Zona Oeste. A P5, né? Isso. Na P5. De uma PPP, né? Quer dizer, já é uma experiência que pode ser estendida, por exemplo, à Baixada, que é o que... Na realidade, a P5 é uma subconcessão de esgoto, né? Que foi transferido para o parceiro privado a obrigação de investir
operar e tem a parte comercial também da cobrança, que passou para ele. Então, trata-se como uma subconcessão. Mas eu acho que é fundamental você ter parceria PPPs como concessão, ou como PPP mesmo, porque o poder público sozinho não tem dinheiro para atender. A própria Baía de Guanabara está estimada em mais 12 bilhões, além de tudo que já se gastou. E o próprio secretário já disse que não tem esse dinheiro. Então vai ter que correr uma PPP. Quer dizer, hoje você querer regular uma empresa pública que não tenha contratos de prestação, é impossível. Você vai regular o quê? Você vai regular tarifa, mais nada. Porque ela não tem indicadores de redução de perda, não tem metas. Agora, na PPP, o parceiro privado, ele entra ganhando uma licitação. Essa licitação, ela gera um contrato, e aí você tem lá metas estabelecidas, você tem uma política tarifária, fica fácil controlar e regular. E dá transparência ao processo. E dá transparência. Então, eu acho que realmente o caminho, não vou dizer que vai ser privatizar as empresas de jeito nenhum, mas essas parcerias, elas têm que ser incentivadas. Até para isso, para você dar mais transparência e mais credibilidade à prestação de serviço. E aí, nesse contexto, as autoridades vão ser importantes, quer dizer, ajudam nesse processo, nesse diálogo com as concessionárias, com as agências, enfim. E ajuda a vender o peixe também, né, da PPP, porque há um corporativismo muito forte dessas empresas, em geral, contra a privatização. Na realidade, não é uma privatização. A concessão, ela é um parceiro privado que está vindo para o processo, não está vendendo nenhum ativo. Mas não adianta ficar discutindo isso, existe, a gente sabe que existe, a questão ideológica forte, e as autoridades podem ajudar a desmistificar isso e ajudar a vender esse processo. Porque o importante é a eficiência, né? Que a gente consiga universalizar. Como isso vai ser feito, existem diversas maneiras, mas que seja que a gente faça, né? Que a gente não deixe de incentivar e de promover o saneamento. E priorizando a eficiência operacional, né, o longo prazo, que é fundamental. Agora, existem outras alternativas, como, por exemplo, o reuso, que é pouco discutido, apesar de a gente estar nesse cenário de escassez de água, né? O reuso, ele é muito discutido ainda, bom, ele já é bastante discutido na indústria, né? Para o reuso industrial, ou seja, as indústrias utilizarem a água que elas já utilizaram no seu processo, ou que uma outra indústria já utilizou. Mas, mesmo isso sendo óbvio, né, numa situação de escassez, que já tem uma água disponível de uma qualidade que não necessariamente vai para a população, mas que pode ser usada na indústria, mesmo isso já sendo óbvio, a gente falta uma regulamentação. Então, as próprias indústrias, né, têm uma insegurança na hora de usar essa água de reuso, porque pode ser que... Chegamos ao último bloco. O Rio em Foco separou esse espaço para que você, telespectador, possa tirar suas dúvidas enviando as perguntas que serão respondidas aqui no estúdio com os nossos convidados. Para você participar, basta enviar um e-mail para rioemfoco.rj@gmail.com ou pela nossa página do Facebook. Aqui a gente tem uma pergunta do Ricardo Tavares, lá da Pavuna, e ele quer saber quais deveriam ser as prioridades em relação ao saneamento. Quando a gente fez o lançamento desse estudo, né, dos benefícios econômicos, foi no Ministério Público, estava presente lá o secretário de saneamento na época, foi o Carlos Portinho, a deputada Aspásia Camargo e o Ministério Público. Nós fizemos uma provocação lá de, aproveitando que estavam os três na mesa, assinar um termo de comprometimento entre os três poderes para discutirem aquela questão da criação da autoridade de bacia. Então, primeiro tem que haver, eu acho que é o comprometimento dos três poderes, Ministério Público, Legislativo e Executivo, para dar continuidade e estruturar a governança desse serviço. Acho que o maior problema que nós temos é de governança. Quer dizer, você não consegue ter responsabilização pelos problemas ambientais, de saúde e tal, causados por lançamento de esgoto in natura. Nós estamos falando de Baía de Guanabara, então é na Praia de Botafogo, na Urca, no Yacht Club, que tem lá lançamento, tem um rio de esgoto que joga, Marina da Glória. Então isso, a governança está falha, porque você vê o problema e não consegue apurar a responsabilidade. E não consegue saber quem é o responsável por aquela situação, né? Você não sabe para quem cobrar. É uma responsabilidade diluída. Quer dizer, ou é a empresa operadora que não está fazendo a obra porque o recurso não veio do governo federal, que a licitação foi embargada pelo Tribunal de Contas, que o Ministério Público... Então, fica um emaranhado aí você não consegue responsabilizar. Então, não é questão de punir, não. É questão de ter alguém que realmente controle o processo.
A gente precisa de ter, né, controle, ter responsabilização e alguém que seja o dono da bola. Quem é o dono da bola do saneamento no Rio? Eu Agora, não sei. esse processo, ele começa pelo Legislativo ou como acontece nos Estados Não, o Unidos? Legislativo é parte disso. Nós temos as leis estaduais, né? O ex-deputado Min, que foi secretário, ele tem uma lei aprovada aqui nesta casa, ele é deputado novo, que é proibido jogar esgoto sem tratamento no mar. Não sabe essa lei? É uma lei da autoria dele. E a lei está aí, ela não é cumprida, porque a gente joga direto o esgoto no mar, sem nenhum tratamento. Isso acontece com todos os recursos naturais que são públicos, né? Como eles não têm dono, você tem mais dificuldade em controlar todos os processos ali envolvidos. Então, o saneamento, ele sofre desse mal, né? Ele é um processo essencial para a sociedade, para o bem-estar da população, mas enquanto ele não tiver dono, ninguém se responsabiliza e aquilo vai rolando, porque é um bem a água, né? É um bem público, então sofre a tragédia dos comuns. Então isso é um grande problema. Falou-se aqui também, aqui nesse programa, sobre a questão do município, que ele não se sente dono desse processo ou empoderado, responsável por dar respostas nesse processo. Como é que a gente faz para que haja, de fato, uma participação do município nesse processo da autoridade, das câmaras? Quer dizer, como é que a gente consegue devolver a responsabilidade? Porque, na verdade, é o município que está ali agindo sobre a vida das pessoas diretamente, né? Não, o governo está fazendo os planos municipais, né, que eu estava comentando. Todos os municípios, aqui desses 15, pelo menos, do entorno da Baía de Guanabara, eles já têm seus planos feitos. Foram financiados pelo BID, feitos pela Secretaria do Ambiente. Então, cabe à população que participou das audiências públicas, eu participei de várias audiências públicas, então a população esteve lá, discutiu. É uma lei municipal. Cabe ela cobrar do seu prefeito. O prefeito vai dizer, não sou eu que faço, é a SEDAI. Não é a SEDAI. O senhor tem aqui uma lei municipal que o senhor está se comprometendo a universalizar em tantos anos, então que isso seja incluído no contrato de prestação de serviço da operadora, né? A população ela tem que cobrar. Agora, como a gente estava comentando antes, ela não cobra porque não há transparência. Então, por isso que a coisa tem que evoluir para ter maior participação de todos, né? Para que a população se sinta parte do processo. Focar numa alternativa que contemple a especificidade da água, que é de todo mundo, né? Isso. Enfim, para que a gente possa pensar de fato em quem são os responsáveis pelo processo, que eles possam ter um controle maior sobre o tema. E essa é a nossa proposta. O nosso estudo, feito em parceria com o CEBED, foi exatamente para isso, para mostrar a relevância dessa agenda, o prejuízo que nós todos temos por não ter esse serviço. Até o principal item de valorização é a valorização imobiliária, que é o patrimônio de cada um de nós. Está lá no estudo, lá, 70% dos benefícios resultantes da universalização refletem na valorização imobiliária. E para o estado do Rio, né, o estudo mostra que 40%, considerando as variáveis de produtividade, qualidade ambiental, saúde, a gente conseguiria abater os custos da universalização no estado do Rio em 40%. Isso porque a gente não avaliou diversos outros custos que o saneamento impõe, né? Por exemplo, as empresas que captam uma água já poluída, tem que tratar, tem um custo interno imenso. Enfim, diversos custos pulverizados na sociedade que com certeza pagariam essa universalização. Então, se o nosso estudo já mostrou que 40% a gente consegue abater, é porque o saneamento é um investimento que tem retorno. É difícil mensurar, muito difícil, porque são retornos pulverizados. Mas os governantes precisam enxergar que não é um custo, é um investimento, né? Você precisa investir, de fato, em saneamento, em dar esse direito para a sociedade, né? É um direito do cidadão. É constitucional, né? É constitucional, a ONU, sabe, tem trabalhado muito esse tema. E o Brasil não pode ficar para trás nisso, né? A gente é um país com recurso, com capacidade técnica. E com certeza, assim, que elevou a qualidade de vida da população e isso faz parte. Quer dizer, o saneamento é um dos pontos que, de fato, diferenciam ainda as pessoas que não têm acesso das pessoas que têm acesso. Exatamente. E os impactos estão no estudo, o estudo está disponível online. E eu queria agradecer a ambos por terem vindo aqui, Raul, Marina, e a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. E ele quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail rioemfoco@gmail.com.
E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioinfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.